Meu nome é Leonel Rossi Júnior, eu nasci em 20 de maio de 1939. Me formei na Escola de Sociologia e Política. A minha ideia inicialmente era ser professor, mas com os problemas que tiveram na época da Revolução, 1964, que eu estava fazendo pós-graduado, em determinado momento, por uma chamada de dois amigos, eu acabei vindo para uma agência de viagem que eu comecei em 1964. Eu estou nesse local, na Avenida São Luís com a Consolação, edifício Os Arcos, há exatamente 55 anos. E eu gosto muito de turismo. Já fui presidente da ABAB São Paulo, do Sindicato de Turismo do Estado de São Paulo, fui do Conselho Deliberativo do Turismo, quando realmente era um conselho, porque ele deliberava. Não hoje em dia, os conselhos que eles não deliberam absolutamente nada. Então, fiz uma carreira interessante e continuo trabalhando e gosto muito do que eu faço. Nós vivemos, tanto na ABAB São Paulo, como a ABAB Nacional, como no sindicato, eu chamo de épocas heróicas, em que você tinha que lutar o tempo inteiro pelos seus direitos e se fazia muita coisa. A ABAB São Paulo, por exemplo, independente da Nacional, ela estava à frente de muita coisa. Quando você tinha problemas de emissão de passaportes, quando eu fui presidente, nós chegamos a colocar funcionários no departamento de emissão de passaportes para ajudar a emitir, sem custo para o governo. Isso era mais ou menos proibido, mas não tinha jeito, ou fazia isso ou não saía passaporte. E uma série de outras coisas. Nós tínhamos um sistema telefônico particular, ligando todas as companhias aéreas, companhias marítimas, as agências de viagem e operadoras, que você discava 3 números e atendia, por causa da dificuldade do sistema telefônico. Então eu ficaria aqui 2, 3 horas contando essas coisas, mas é só para dar um exemplo. E os embates com as companhias aéreas, com o governo, era uma coisa muito importante. E, finalmente, na ABAB Nacional, a feira mudou o sistema de apresentar turismo no Brasil profissionalmente. Primeiro, a feira era itinerante, cada ano era em determinada cidade, normalmente uma capital. Em determinado momento ela se tornou tão grande que só existia 2 opções, ou São Paulo ou Rio. E num primeiro momento, por votação, foi escolhido o Rio de Janeiro. Ficamos lá muitos anos, depois por problemas econômicos também, teve que vir para São Paulo. E funcionou muito bem durante muito tempo. Hoje as coisas mudaram, as pessoas mudaram, você tem dificuldade para conseguir um presidente para uma ABAB estadual, para um sindicato, mesmo para a ABAB nacional. Então são outros tempos. Na minha parte profissional, como eu digo, eu estou no turismo desde 1964 e estou desde o início neste prédio, nesse local, São Luís com Consolação, edifício Os Arcos, um ótimo ponto, aliás. E nós operamos de tudo e atendimos, logicamente, um volume maior, anos atrás, hoje menos, mais efetivo. E atendemos sempre muitas pessoas de posse, que faziam viagens grandes, longas, viagens custosas. Esse era o nosso foco e nós fomos muito bem nisso. Hoje em dia você tem um foco, as pessoas viajam no máximo 10 dias. Como tem uma facilidade de viagem, um número grande de voos, as pessoas preferem viajar menos e mais vezes. Então eu tenho clientes que viajam 6 vezes em viagens internacionais por ano, fora algumas ainda domésticas.
Então isso acontece muito. Você pega uma pessoa que está indo para Mendonça, depois de 2 meses ela está indo para a Europa, depois de 3 meses ela está indo para os Estados Unidos. E isso por quê? É o estilo de vida que mudou. Ninguém mais tem 2 meses para ficar viajando em sequência. Então é interessante você ir. Muitas vezes eu penso nisso. A gente acaba esquecendo algumas coisas que aconteciam. Você pega o relacionamento das agências com as empresas aéreas, com o governo, isso também mudou muito. E o nosso setor era um setor muito festeiro. Você, quando chegava no fim de ano, você tinha 20 festas para ir. Era Air France, Alitalia, Aerolíneas, Varig, Panam, todos davam suas festas, cada um queria fazer uma festa mais bonita. Tem uma coisa interessante, quando chegava fim de ano, a cadeia Hilton Internacional mandava mensagem dos Estados Unidos perguntando quantos calendários que eu queria, porque eles colocavam ao lado do logotipo Hilton o logotipo da minha empresa. Eu falei, bom, me mande 100 calendários. Não, o mínimo são 300. Então era assim, hoje você não recebe nenhum. Presentes, você dava e recebia muitos presentes. Aí isso acabou. Não estou dizendo que é ruim não, pode ser até que seja bom ser desse modo. Mas as coisas mudaram, mesmo os convites, existem convites para você, os famosos fan tour, mas nada como era antigamente. Antigamente você fazia os fan tours de um nível muito bom, te tratavam feito um rei, e hoje não é mais assim. Uma vez com o Mário Carvalho, da TAP, né? E a gente sempre brincou muito, eu sou muito amigo dele. E lá em Lisboa mandei um café da manhã às 4h30 da manhã. Aí foram lá, ele gosta de dormir de manhã. Sonolento, abriu a porta, só café da manhã. Não pedi café nenhum, tudo isso. Aí o português falou, bom, já que está aqui, o senhor não quer aproveitar. Mas tem umas histórias muito boas. Quando surgiu o Dia Internacional das Mulheres. Surgiu o Dia Internacional das Mulheres, e no outro dia eu tenho muitas amigas, mulheres de amigos meus. Então eu resolvi fazer uma brincadeira. E para umas 12 mulheres, eu fiz várias vezes, mas uma das vezes eu mandei uma vassoura para cada uma, o Dia Internacional da Mulher. Aí me ligou uma, brava. Eu falei, mas presta atenção, é para varrer, não é para voar, hein? Então a gente, todo ano eu inventava alguma coisa, e mesmo aqui no escritório, teve um ano eu soltei um rato aqui. Então você imagina a balbúrdia das mulheres, né? Mas era um rato bonitinho, hein? Uma outra vez eu mandei um jogo de tricô para as mulheres, crochê e tricô. E era assim. Mas o melhor foi com uma amiga nossa que trabalhava em operadora, a Matilde, e ela tinha um escritório aqui embaixo. E nesse ano eu resolvi dar de presente, no Dia Internacional da Mulher, um sabão e pedra para lavar a roupa. E aí embrulhava tudo bonitinho, aí punha o meu cartão, salve, salve, Dia Internacional das Mulheres. Então eu mandei entregar para a Matilde um pacotinho muito bem arrumado, mas o meu filho Tomás falou, não, eu que quero entregar, que eu quero ver. E ele foi lá embaixo, Matilde, entregar. Ela olhou para todo mundo que estava lá, tá vendo? Alguém lembrou do Dia Internacional das Mulheres. Aí o Tomás pediu um copo d'água que ele queria. A hora que ela abriu, tá o sabão Minerva. E aí, mas a gente tem que se divertir um pouco, a vida não pode ser só de seriedade. Existiam poucas agências de viagem. Em São Paulo, no estado de São Paulo todo, tinha 100 e poucas agências.
no Brasil relativamente muito poucas também. O sistema era completamente diferente, o tipo de viagem completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a vender excursões de 90 dias para a Europa. De 60 dias era normal. Então, um mês é aquele que tinha muita pressa. Então as coisas mudaram muito. Hoje, o tempo de viagem é entre 10 e 15 dias, uma média, quando não menos. E toda a parte relacionada com as companhias aéreas, com os operadores, isso mudou totalmente. Eu tinha, em determinado momento, 8 office boys. Para que tanto office boy? Quando um cliente pedia uma passagem, eu tinha que mandar uma ordem internacional, uma ordem de passagem para a companhia, para a Pan América, para eles emitirem o bilhete. Depois o menino levava, depois ia buscar o bilhete, depois mandava entregar o bilhete para o cliente na casa dele, depois eu mandava uma fatura e depois eu mandava receber. Quer dizer, era uma loucura. Hoje não existe nada disso, é tudo por isso aqui, pelo computador. Então facilitou em demasia, mas vamos ver o que eram os velhos tempos. Em 1964, uma passagem para Nova York em classe econômica custava $720. Naquela época só existia primeira e econômica. Se você passar o dólar de 64 para o dólar de hoje, tem sistemas que você passa, custaria mais de $5.000. Então, só as pessoas muito ricas que podiam viajar. E o número de voos? A Panam tinha, de São Paulo ou do Rio, 3 voos para Nova York por semana. A Varig também tinha esses 3. Tinha 1 voo por semana para Miami. Para os Estados Unidos era praticamente isso. Depois vinham as companhias europeias, a Varig, que servia várias. Então, era um número muito pequeno de voos e de passageiros. Hoje, só uma determinada companhia para a Europa, que é a TAP, por exemplo, chegou a ter, em determinado momento, 120 voos por semana. A American, mais ou menos isso. Hoje, existe uma crise, diminuiu um pouco, mas é um número sempre ao redor de 80 voos. Então, não tem nada a ver aquela época com hoje em dia. O número de passageiros aumentou exponencialmente. Você tem aí que viaja hoje em dia no Brasil ao redor de 90, 100 milhões de viagens, não de passageiros, que eles repetem as viagens, mas é muito grande, e um número de 10% desse valor de viagens internacionais. Olha, há anos atrás eu diria não entre. Hoje em dia já é diferente, as pessoas estão mais profissionais, as empresas têm mais possibilidades hoje. E eu tenho notado que tem um pessoal muito bom entrando em turismo, muito focado, e seja setorial, mas a verdade é que hoje existe um pessoal muito bem preparado para trabalhar em turismo. Pessoal jovem, dinâmico e ativo.